Oi, galera, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Voltamos então agora para a correção do nosso simulado de Constituição Federal. Se você não assistiu o vídeo que fala sobre a parte teórica da Constituição Federal, onde eu faço lá a leitura e vou explicando detalhadamente a base da lei que vai compor aí todas as demais leis na área da educação, você vai parar, não vai assistir esse vídeo agora, vai assistir o primeiro vídeo e agora vamos para a correção. Se você não fez o simulado também, faça o simulado primeiro e depois vem comigo para a correção. Sim, blá blá blá, sem enrolação. Vamos lá corrigir o simulado. Vamos lá. Questão 1. A gestão democrática do ensino público na forma da lei, que se estabelece na Constituição Federal de 88, é considerado um princípio, um dos princípios, no capítulo que fala ali sobre a educação, um dos princípios da educação é a gestão democrática do ensino público. Então, é um princípio. E aí, acertou? Será? Questão 2. Hoje, temos determinado na Constituição Federal Brasileira de 88 e na Lei 9394/96, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que a educação é de responsabilidade do governo federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quando a gente fala de governo federal, a gente está falando da União, que deve gerir e organizar seus respectivos sistemas de ensino, sistema municipal, federal, estadual. Sabemos que essa política não se inicia com a Constituição de 88, ou seja, a educação e essa política de educação, ela não começa aqui no Brasil em 88. Antes disso, já tinham outras leis de diretrizes e bases, porque a LDB, ela é a mais atual, mas antes dela já existiam outras leis. Mas, na verdade, a questão, ela cita a lei, mas ela não está fazendo uma pergunta direta sobre a Constituição Federal ou sobre a LDB. Ela quer saber um pouquinho de história da educação. Por isso é importante a gente prestar bastante atenção nas questões, porque a gente precisa interpretar o que realmente a questão quer saber. Então, assim, em qual período podemos armar, afirmar, entender, né? A que se. Ih, meu Deus, gaguejando aqui. Assim, em qual período podemos armar que se iniciou a história da educação no Brasil? Vou trocar esse armário aqui por afirmar. Opa. E foi quando? No período colonial, galera. A história da educação formal no Brasil iniciou-se aí com a chegada dos jesuítas. Claro que antes da chegada dos jesuítas, né, os indígenas, quando Cabral chegou, quando Portugal chegou e disse que descobriu o Brasil, aqui já existiam os indígenas. E eles tinham ali o tipo de educação dele, passado de geração a geração, dos mais velhos para os mais novos, beleza? Porém, quando a gente fala, né, a história da educação no Brasil, a constatação ali da educação formal, das escolas, da instrução ali, a gente considera o período colonial, com a chegada dos jesuítas, liderado aí pelo padre Manuel da Nóbrega, que desembarcaram na Bahia e aí vieram com a missão de catequizar os índios, catequizar os povos indígenas, convertendo-os à fé cristã e civilizando-os segundo os padrões europeus. Olha isso, né? Então, o aluno, ele não era colocado em primeiro lugar. Dentro, assim com a chegada dos jesuítas, a gente tem aí uma educação muito tradicional, tradicionalíssima, onde o centro do processo é o professor. São aulas expositivas, a avaliação usada ali como método classificatório, método de punição. Então, é um período de uma educação muito tradicional, onde o centro desse processo é o professor. Aquela questão de manda quem pode, obedece quem tem juízo. O professor fala e o aluno cala. Durante um longo tempo, nesse período colonial, a educação foi assim. E hoje ainda existem escolas dentro desse padrão tradicional. Tanto que a gente vê lá, né, tanto na LDB quanto na Constituição Federal, que fala ali sobre
Ih, meu Deus, sobre a questão da pluralidade de ideias e concepções pedagógicas, ok? Então, no período colonial, e eu coloquei aqui um resuminho para que vocês possam verificar. 3. Segundo o que emana a Constituição Federal de 88, o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Assinale a mentira, ou seja, a que não corresponde a um desses princípios. Igualdade de condições para entrar e permanecer na escola é um princípio? Sim. Gestão democrática do ensino privado? Opa, mentira, é gestão democrática do ensino público. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber? Certinho. Garantia de padrão de qualidade? Sim. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. E a coexistência de instituições públicas e privadas. Tá certo isso? Sim. Então, o erro. A 3 pede para marcar o errado. Letra B de bola. E a 4, questão para marcar verdadeiro ou falso. No que diz respeito à estrutura e à organização educacional brasileira. Informe V se verdadeiro ou F se falso. Primeiro, a Constituição Federal de 88 estabelece que a educação é um direito de todos e dever do Estado, ou seja, do poder público, e da família, ou seja, o poder público e a família precisam estar juntos. Esse dever não é só do Estado, é dever do Estado e da família, porque o Estado vai oferecer a escola, as condições, a vaga, e a família tem que fazer a parte dela, matriculando, né, observando, cobrando. Promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Essa palavra parcial não consta, então essa está falso, porque não é colaboração parcial, é colaboração da sociedade. A palavra parcial aí é uma intrusa e fez a afirmação ficar errada. Segundo, a Constituição Federal de 88 e a LDB atual definem que o padrão de qualidade para a educação deve pautar-se em um padrão mínimo, ou seja, deve ter uma base ali, e abaixo do que é colocado não pode ser. Tem um padrão mínimo de qualidade. Verdade. A LDB, de 96, define que o padrão de qualidade para a educação deve ser mínimo. Não, não é que o padrão deve ser mínimo, o menor possível. Deve-se ter um padrão mínimo. Cuidado aí com o joguinho de palavras. Já a Constituição Federal não estabeleceu nenhum padrão. Não, ela diz que tem que ter ali um padrão mínimo de qualidade, uma base, e abaixo dessa base não pode ser. Então, cuidado com o joguinho de palavras. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade. Não pode separar pesquisa e ensino. Verdade. Os níveis de educação no Brasil são educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e superior. Não! São 2 níveis, educação básica e educação superior. Quais são as etapas da educação básica? Aí sim, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A educação superior é outro nível, não faz parte da educação básica, ok? Então, educação básica e educação superior são 2 níveis, ok? Quais são as etapas da educação básica? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E se no lugar de educação básica eu dissesse para você assim, quais são as etapas da educação básica obrigatória? E agora? Ah, moleza, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Falei lá no vídeo 1, não pode esquecer. Então, ficou letra E. Vamos para o 5. O artigo 211 da Constituição Federal considera o princípio da descentralização ao dispor sobre a organização dos sistemas de ensino no país. Ou seja, não é tudo centrado em um único sistema, o federal. Cada um aí, né, responde por uma parte, uma organização. De acordo com o texto constitucional, qual das opções está aí de acordo com a Constituição? Incumbe à federação financiar os estados e municípios nos níveis fundamental e médio? Ela faz uma ação
redistributiva. Então, não é esse. Os estados e o Distrito Federal atuam prioritariamente sobre os níveis fundamental e médio. Está lá. A educação especial é supletiva e de responsabilidade dos municípios. A educação especial, ela é uma modalidade de ensino que prepassa todos os níveis, etapas e modalidade. Então, o município, ele responde pela educação infantil e o ensino fundamental. E aí, se eu digo que a educação especial é de responsabilidade ali do município, eu estou tirando o ensino médio e o superior. E por isso está errada. As instituições públicas federais se destinam exclusivamente ao ensino superior e à pesquisa? Não. Existem escolas de educação infantil federal, escola de ensino fundamental federal, temos o exemplo aí do Colégio Pedro II. Então, gabarito aí, letra B. E a letra E? Qual é o erro? O âmbito municipal de ensino tem como principal objetivo a equalização de oportunidades educacionais. Não, a lei não fala isso. A lei diz que incumbe, né, aos municípios a educação infantil e o ensino fundamental. Beleza? Como é que você foi até aí? 6. De acordo com a Constituição Federal de 88, a educação é um direito de todos e dever da família. Esse caráter de direito público e subjetivo da educação é violado quando, ou seja, quando é que isso não é cumprido? Quando é que deixa de ser feito? Em qual das opções esse direito está sendo violado? Esse direito não está sendo cumprido? Quando os municípios não atendem às necessidades locais do ensino fundamental para a população em idade escolar. Porque ele que tem que oferecer o ensino fundamental. E quando ele não faz, ele está violando esse direito. Ok? Então, a única opção que nega o direito é a letra A. Letra B. A União não oferta vagas suficientes para o ensino superior. Não. Porque diz, né? A educação é direito de todos, dever do Estado, e esse direito é público e subjetivo. Ele está dentro ali da educação básica, tá? Então, por isso, a B está errada. Os estados, quando os estados, né, não promovem ação de formação profissional de acordo com as necessidades de sua jurisdição. Não. Se o estado não estivesse oferecendo o ensino fundamental e médio, aí sim, estaria negando aí o que está dentro da educação básica. Quando um adolescente de 15 anos de idade é submetido à situação de menor aprendiz? Não está violando nenhum direito. E essa regra está no ECA, e quando é menor de 14 para cima, ele pode sim trabalhar em situação de menor aprendiz, de aprendiz. Então, está certinho. Letra E. Estados e municípios não conseguem ofertar vagas na educação infantil para oferecer à população de 0 a 5 anos de idade. Quem tem que ofertar são os municípios, ok? E não de 0 a 5 anos, porque a obrigatoriedade é 4 e 5 anos, ok? Mas o foco aí, os municípios não conseguem ofertar vaga na educação infantil para atender a população de 0 a 5. E os estados, eles não têm essa obrigatoriedade, ok? Por isso ficou a letra A. Vamos para 7. Existem bancas que gostam muito de trabalhar com questões, contando histórias, partindo de um estudo de caso. Então, vamos lá. João, inspetor de alunos de uma escola pública do estado de São Paulo, questionado sobre sua participação na gestão escolar. Então, alguém chegou para ele e perguntou, como é que é lá na escola que você trabalha? É o diretor que manda em tudo, o gestor que manda em tudo, vocês podem participar, como é que é isso? E aí ele respondeu, aqui na escola tenho participação ativa na gestão escolar. Aqui, gestores, professores, funcionários, familiares, alunos e todas as instâncias colegiadas opinam relativamente às decisões da escola. E completou, eu sei que essa forma de gestão escolar está amparada pela Constituição Federal de 88 e reforçada pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Partindo-se da resposta dada por João, pode-se armar que a escola... Oh, meu Deus! Por que comeram o FIR? Pode-se afirmar
que a escola onde ele trabalha está em conformidade com o artigo 206 da Constituição Federal de 88, o qual dispõe que o ensino público será ministrado com base no princípio da gestão democrática, né? Isso tudo que ele falou aí dá um exemplo de gestão democrática do ensino público. A gente não pode esquecer, tá bom? Então, bora lá. Questão 8. Efetuar uma análise acerca das políticas públicas relacionadas à educação no Brasil, é preciso considerar o que reza a Constituição Federal de 88, em seu artigo 205. De acordo com o texto da lei, a educação é um direito de todos e dever do Estado e de quem mais? Ah, essa vocês não vão errar, não. Eu já repeti um montão de vezes. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Então, é dever do Estado e da família. E será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa. É o foco aí da educação infantil. Preparo para o exercício da cidadania, o foco do ensino fundamental. E qualificação para o trabalho. Lembrando que, presta atenção, não tem a palavra mercado de trabalho, hein? Cuidado, que a banca pode tentar te sabotar aí. Questão 9. A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, mais uma vez aí, uma questão dando cola para outra, né? Então, não é difícil. Às vezes a gente pensa assim, alguns podem ter pensado na aula 1, meu Deus, como é que vai vir essa questão da Constituição Federal na prova? É difícil. Calma, é só parar e entender. Assistir a aula com calma, fazer suas anotações, fazer o resumo aí da melhor maneira que você consegue para estudar, como eu falei na aula 1. A construção de mapas mentais. Não você pegar um pronto, mas você fazer o seu próprio mapa mental, o seu próprio resumo, desenhar, rabiscar, imprimir, conforme aí seja melhor para você. Mas se você quanto mais você escreve, quanto mais você produz, você cria o seu material, melhor você consegue assimilar, ok? Então vamos para a 10. Danilo, inspetor de alunos em uma escola do interior paulista, fez um curso de capacitação promovido pela Secretaria Municipal de Educação. Nessa ocasião, teve a oportunidade de estudar as concepções que diferentes autores possuem a respeito da função da escola e também de tomar conhecimento de um grande número de documentos legais que versam sobre esse tema. Então, não existe um único documento que fala sobre a educação, existem vários documentos legais. Entre os documentos estudados, encontrava-se a Constituição Federal de 88. Especificamente o artigo 205, o qual dispõe que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e sua, quase igual a de cima, qualificação para o trabalho. Então, um simulado molezinha. Mas calma, esse é só o primeiro. Não pensa que vai ser sempre assim, não. A gente vai acelerando e aumentando o nível de dificuldade a cada aula. E aí, eu trouxe para vocês uma questão discursiva. Existem bancas, né, em determinados concursos, que não trazem redação e nem questões discursivas. Mas algumas bancas trazem sim questões discursivas. E quem é que vai trabalhar com vocês a organização de uma questão discursiva? O professor de língua portuguesa. E com certeza, eu já falei aqui, né? Vocês têm os melhores. Porém, não adianta você saber a estrutura correta de uma questão discursiva ou de uma redação se você não tiver um conhecimento, um embasamento teórico daquele tema. Então, nós falamos sobre Constituição Federal. E aí,
eu trouxe uma questão discursiva que fale sobre a Constituição Federal. Então, são trechos, né, que você pode utilizar dentro da sua discursiva, da sua redação, de acordo com o que for pedido. E aí eu trouxe uma possibilidade de resposta e vou ler aqui para vocês, explicando passo a passo. Então, vamos entender o que a questão quer. A Constituição Federal de 88 estabelece que a educação como um direito de todos e dever do Estado e da família, garantindo princípios fundamentais como a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, gestão democrática do ensino público, valorização dos profissionais da educação, entre outros. Considerando o texto constitucional, especialmente os artigos 205 e 214, 205 a 214, perdão. Analise de que forma a Constituição orienta a organização da educação no Brasil. Então, eu tenho que responder o que está me perguntando. Analise de que forma a Constituição orienta a organização da educação no Brasil. É uma pergunta. E tem que responder outra pergunta. E explique a importância desses princípios para a garantia de uma educação democrática, inclusiva e de qualidade. Então, eu tenho que deixar claro de que forma ela orienta e qual a importância desses princípios. Eu não posso esquecer, eu não posso falar só sobre a importância dos princípios sem deixar claro como é essa organização. Eu preciso responder essas duas questões. Lembrando que a gente tem que sempre linkar um parágrafo, uma oração, né, uma frase à outra. Então, vamos lá a uma possibilidade de resposta, porque existem várias possibilidades e você vai escrever a sua maneira. A Constituição Federal de 1988 estabelece nos artigos 205 a 214 as bases para a organização da educação brasileira, definindo-a como um direito social fundamental e instrumento de promoção para a cidadania. Inicialmente, o artigo 205 afirma que a educação é dever do Estado e da família, devendo ser promovida com a colaboração da sociedade. Essa formulação revela que a educação não é uma ação isolada, mas um projeto coletivo. Por que eu falo que é um projeto? Porque a educação não é algo que já terminou, é algo que se vai construindo. Então, é um processo, a gente aprende o tempo todo. Revela que a educação não é uma ação isolada, mas um projeto coletivo essencial para o desenvolvimento pleno da pessoa e para o preparo para o exercício da cidadania. Opa, eu fiz a introdução sobre o que eu sei. Maravilha. E aí eu venho explicando de que forma é estruturado. Eu venho para a primeira pergunta. Além disso, a Constituição, como lá em cima eu já falei Constituição Federal, a primeira vez que eu cito o nome todo. Depois eu posso citar só a primeira parte. Além disso, a Constituição, nome de uma lei com letra maiúscula, orienta a estrutura do sistema educacional ao estabelecer princípios indispensáveis para a sua implementação. Entre eles, destacam-se a igualdade de condições para acesso e permanência na escola, pluralismo de ideias e a liberdade de aprender e ensinar, e a gestão democrática do ensino público. Esses princípios funcionam como eixos orientadores que garantem que o processo educativo seja inclusivo, participativo e comprometido com a diversidade. Desse modo, a atuação dos sistemas de ensino deve assegurar, tá? A concordância aí, que todos os estudantes ingressem, permaneçam e tenham uma trajetória escolar com qualidade. Outro ponto relevante refere-se à valorização dos profissionais da educação. Ou seja, eu pego os princípios e vou separando, vou tentando aí, pego o que for mais fácil para eu explicar, por exemplo. Então, outro ponto relevante refere-se à valorização dos profissionais da educação previsto no inciso 5. Se você não sabe o inciso e o artigo, você pode botar outro ponto relevante, refere-se à valorização dos profissionais da educação previsto no documento. Se você não sabe o artigo e o inciso, você já falou Constituição Federal, Constituição, e você pode usar agora na lei ou previsto na lei. Tais diretrizes
Tal diretriz demonstra que a qualidade educativa depende de condições dignas de trabalho, formação adequada e políticas de carreira. Ou seja, eu estou falando, né, da valorização do profissional da educação. Portanto, ao fortalecer essa valorização, a Constituição, ou eu poderia botar a lei, reconhece que o professor é um agente central para efetivar o direito à educação. Por fim, os artigos 212 e 214, professor, eu não sei o artigo, eu não vou lembrar. Por fim, o documento determina mecanismos de financiamento e metas que orientam políticas públicas de longo prazo. O estabelecimento de percentuais mínimos de investimento e do Plano Nacional de Educação. Reflete a intenção constitucional de assegurar continuidade e planejamento. Esse ponto aqui é continuativo, não é parágrafo, tá? Assim, a conjunção entre princípios, financiamento e metas confere ao sistema educacional bases sólidas para garantir uma educação democrática, inclusiva e de qualidade. Opa, eu respondi as perguntas. Agora eu vou fechar. Em síntese, a Constituição Federal não apenas declara a educação como um direito, mas constrói um conjunto articulado de dispositivos que tornam sua efetivação possível. Dessa forma, os princípios constitucionais orientam políticas educacionais que buscam promover igualdade, participação social e valorização dos profissionais, reafirmando a educação como um pilar essencial de uma sociedade justa e cidadã. Ok? Então ficou enorme, né? Ficou um textão. Mas isso é para que vocês possam tirar ideias, reescrever. E escrever, galera, é prática, é constância. O ideal é que você tenha aí um caderno, um bloco, que todo dia, a partir de uma notícia, a partir de algo que chamou a sua atenção dentro da área que você vai prestar concurso, que você tente escrever pelo menos uma introdução, colocar ali uma ideia no papel e depois transformar isso em um texto, ok? A gente se vê na nossa próxima aula. E o nosso próximo tema vai ser a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB. Te vejo na próxima aula. E, foco em escrever todo dia. Tenta reescrever esse texto. Tenta refazer essa questão com as suas palavras. Tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau.